salve para a torcida corintiana, salve a todos os torcedores. Vitória do Corinthians, um jogo mascado, um jogo difícil, né, como sempre é contra o Grêmio, mas o Coringão venceu 2-0, Gustavo Henrique e Memphis Depay 2-0, Corinthians sobe na tabela, 42 pontos, e é isso, o importante é os 3 pontos, e vamos em busca aí, não sei, né, quem sabe de uma classificação para Libertadores, né, pré-Libertadores, não sei, agora o pensamento é outro, mas o Corinthians ganhou, Memphis fez um gol de pênalti, Memphis não jogou muito bem hoje, né, mas procurou jogar, não se escondeu e foi agraciado com o título não, se Deus quiser com o título, né? Com o gol. É isso, gente, Corinthians vence, a volta das organizadas faz a diferença, né? Não tem o que falar, e é isso, Corinthians agora, próximo jogo, eu nem sei qual é o próximo jogo, eu sei que é quarta-feira, né? Mas o jogo aí de meio de semana, né? Tem jogos aí difíceis, querendo ou não, tem jogo aí contra o São Paulo na semana que vem, Luiz Corintiano vai Corinthians, estamos juntos, é isso, Coringão vence, né? Não consegue 3 vitórias seguidas desde maio, né? Para você ver como é que é difícil, né? Você vê como é difícil vencer jogos em relação ao Corinthians, né? Mas é isso, né? A escalação foi aquilo que todo mundo espera. Eu acho uma boa, falando de Dorival, né? Eu acho uma boa sacada ter, assim, no primeiro tempo foi mais visível, né? Ter Bidu e Angelero, entendeu? Acho que é uma boa troca ali. Se um marca, outro ataca e vai, né? Trocando, né? Alexandre Corinthians vai ficar no G6. Vamos ver, né? Eu acho que vai ficar G8 aí para Libertadores, sabe? Os semifinalistas aí, Vasco vai jogar contra o São Paulo hoje em casa, pode ganhar. O Vasco está na semifinal da Copa do Brasil. Fluminense, se eu não me engano, estava perdendo agora, mas está entre os 6. Cruzeiro está imaginando, está sonhando com o título. Também está, né, tá entre os primeiros. Então o negócio vai ficar G8, cara. O negócio vai ficar G8, porque, como disse no vídeo aí que eu fiz hoje de manhã, Flamengo e Palmeiras vão jogar a final da Libertadores. Então, é a mesma coisa, ficou a mesma coisa que o ano passado, né? E provavelmente a briga vai ser igual ao do ano passado, né? Corinthians, Bahia, Mirassol já tá, né? Fluminense, talvez, vai ficar ali, né? Vamos lá. Temos oportunidades para ir para a Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, sim, isso mesmo, mas seria importante ser na Copa do Brasil. Acho que o título vale mais do que uma vaga pelo Brasileiro, entende? Mas tem todas as condições de classificar para a Libertadores, né? Acompanhar a nossa aceita aqui para a gente conversar, né? Vamos lá. Aqui. E aí, senhorita Viviane, tudo bem? Tá me ouvindo? E aí, tá sim. E aí, como é que você viu o jogo? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Tá certo. E aí, como você tá? O que você achou do jogo? Se não for sofrido, não é Corinthians, né? Mas foi ótimo demais. Né? É verdade. E aí, o que você mudou para horas? Porque o Corinthians tem só time titular, imagina se tivesse o plantel completo. Alexandre, infelizmente é a vida. Não tem muito falar, né? Como eu falei no vídeo anterior, que situação que o Corinthians se encontrou, né? Você vê o Flamengo, o Palmeiras disputando mais uma final, entende? E tem elenco, tem organização, tem gestão, e é isso. A básica do futebol em todo mundo, não precisa ser só no Brasil, né? É a organização. O Real Madrid é o que é organização, o PSG é o que é a organização. Tá bom, Guilherme, tamo juntos. E é isso. Não tem muito segredo. Enquanto a gente tem isso, não tem elenco, por que não tem elenco? Porque não tem gestão. Porque não tem gestão, porque deve 2.700. E o campo é o que sofre. É o Dorival que sofre, como sempre disse, como vou cantar sempre. É gestão, entendeu? Eu sou jogador de futebol, mas tem jogador ali que está ali porque tem empresário. Mas aí é em todo lugar, cara. É em todo lugar. Não é uma exclusividade do Corinthians. A exclusividade, eu falo, é da exclusividade do Corinthians. No Palmeiras tem jogador que tem empresário, no São Paulo tem, no Santos tem, no Flamengo tem.
é o mundo do futebol por si só. O problema é que o Corinthians ele tem um problema a mais do que só um jogador que tem empresário. Entendeu? Você não viu mesmo? Teve um jogador aí que estava jogando no Grêmio, o Carlos Vinícius, que foi oferecido para o Dorival, foi oferecido ao Corinthians. E o Dorival não quis. Entendeu? Você é a favor da Safiel? Puta, mano, é uma coisa assim tão difícil de responder. Às vezes sim, né? Eu sou a favor de profissionalizar o Corinthians, entendeu? De profissionalizar. Como alguns presidentes aí prometeram, não cumpriram, fez pior, né? Mas como vai ser profissionalizado? Como a Safiel vai entrar? Como vai ser feito isso? Será que os conselheiros, que o presidente do conselho, que o presidente do clube vai aceitar esse tipo de condição? Eu nem cheguei a ver, eu cheguei a ver uma entrevista deles, mas só que as perguntas que foram feitas a eles não conseguem responder. Como você vai convencer, né? Os conselheiros sempre aqui, sempre quando tem vídeo, eu sempre falo, como os conselheiros vão sair, né, dessa mamata que é o Corinthians? É difícil, cara. É difícil você ver. Eu gostaria que se profissionalizasse. Se fosse profissionalizado com o jeito Safiel de fazer, porra, seria. Aí eu sou de acordo, mas é muito difícil, cara. Tudo bem. Aí a diretoria aceita, os conselheiros aceitam, mas do jeito deles. Eles não vão querer soltar o osso assim tão fácil. Vamos embora e deixa a Safiel resolver, deixa o torcedor resolver, né, como eles estão propondo, né, que o torcedor seja um pouco dono, né. E você acharia melhor para o presidente do Corinthians? Puta, mano, tem poucas opções, cara. Tem poucas opções. Não tem opções assim fáceis que você não precisa ser ele. O Rosales Santoro é um cara esclarecido, mas ele deu uma sumida agora, entendeu? Ele estava lá na reunião da Safiel, né? Eu cheguei a ver ele. Pode ser, não sei, o grupo dele, mas o grupo dele tem alguns que são amigos de ex-presidentes que afundaram o clube. Se tiver um cara para arrumar o Corinthians como presidente, ele Corinthians, sim, como a gente sempre fala, se o Corinthians acerta, é o que eu falo. Teve um companheiro nosso aí, ele até flamenguista, a gente estava discutindo sobre quem está pior, se é o Corinthians ou se é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, muita gente não sabe, muita gente não fala, mas o Atlético Mineiro está tão quanto pior financeiramente do que o Corinthians. O Corinthians ele tem uma receita de 1 bi, o Atlético Mineiro não tem. Por isso que eu estava defendendo a tese de que o Atlético Mineiro está pior que o Corinthians, porque ele não tem a receita que o Corinthians tem, ele não tem o nome que o Corinthians tem. Entendeu? Com todo respeito a torcida do Atlético Mineiro, mas desculpa, não tem. Entendeu? Então, se o Corinthians arrumasse, se profissionalizasse, pegasse sim, por que não? Pegasse sim algumas coisas que o Flamengo fez, que o Palmeiras fez, que também eles estavam caídos, também eles estavam quebrados, também eles estavam ferrados, entendeu? Há 10 anos atrás, ninguém falava de Flamengo e Palmeiras, entendeu? O Palmeiras começou, né? Mas, como o Safiel pressionando, não seria possível essa mudança? Você diz uma mudança do quê? De estatuto ou mudança para Safiel? Porque, assim, todo mundo pode falar, todo mundo pode nas redes sociais ou fazer protesto e tudo mais, mas quem resolve? Será que, enfim, esses caras aí, esses conselheiros aí, que estão colocando, por exemplo, a Safiel como uma coisa que não pode acontecer? É isso, cara. Não tem muito o que fazer. Tem sim o que falar, a gente está aqui para sempre passar informação, para sempre ter opinião, mas é um pouco complicado, sabe? Você achar que a fiel torcida vai arrumar um jeito de mudar, entendeu? Esses caras que passaram pelo Corinthians só pensam em si próprios, usando o cartão do Corinthians para outro e volta. Então, isso, aí que vem a pergunta. Andrés, Duílio, Augusto, os caras podem sair, né? Os caras podem sair. Mas não é só eles. Tem gente que nem aparece. Tem gente que nem aparece que tá lá, tentando de alguma forma para que o Corinthians não vá para frente. Tanto que nesses torcedores pede a gente contratar sim. Então, é o que eu falo. Quando você tenta pôr culpa em uma determinada derrota, um determinado jogo, todo mundo jogou o primeiro tempo bem, mas depois foi diminuindo. O Grêmio estava melhor que o Corinthians antes do segundo gol. Mas o que o Grêmio vai fazer? Certo? Era para ter vindo 4 jogadores, só veio um e esse um está machucado. Né? E aí, de repente, não pode contratar mais ninguém.
Aí que tá o problema. Ainda não foi resolvida essa questão do transfer ban. É isso que é o mais engraçado de tudo, né? Parece que muita gente esqueceu, mas transfer ban ainda não foi o transfer ban do Felix Torres, eu nem lembro mais de qual jogador que era transfer ban, né? Mas isso foi do Felix Torres, né? Não foi resolvido, cara. Já estamos em novembro, entendeu? Até se perder os pontos, né, que a FIFA tem como regra, cair para a segunda divisão se não arrumar, entendeu? O Corinthians se safa de uma possível zona de rebaixamento, mas com esse transfer ban pode acontecer alguma coisa, né? Então esse é o meu medo, por causa de diretorias que não sabem gerir tudo, é como eu falei, os caras não sabem gerir tudo, não sabem fazer igual os nossos rivais fizeram, por isso que tem essa questão de estar sempre vendo para mim o Palmeiras ganhando. Se a Fiel pressionar, não conseguir mudar tudo isso. Mano, é difícil falar se consegue ou não, entendeu? Eu acho que temos pessoas lá dentro que gostam do Corinthians, não é todo mundo que pensa esse próprio e gasta dinheiro do clube para ver o clube mal, ou, né? Mas será que é o suficiente? É o suficiente para tirar esses caras de lá? Não sei se falar isso, entendeu? O time jogou bem, o time jogou bem no primeiro tempo. No segundo tempo, o Grêmio conseguiu acertar o posicionamento que na transmissão estava sempre falando, né? E aí o Corinthians diminuiu, como eu acabei de falar, o Corinthians foi diminuindo, né? Então, você é a favor da permanência do Oswaldo? Sim. Porque além de ser um técnico que sabe se virar, porque assim, o Corinthians não ganhou 3 jogos seguidos por causa dos jogadores, não. Também não. É muito, acabei de falar, eu acho legal o Dorival achar uma maneira de jogar com 3 zagueiros, 3 entre aspas, né? De você ter um lado esquerdo defensivo com o Ranieri e ofensivo com o Bidu. Nenhum técnico pensou isso. Nenhum técnico teve essa coragem que ele teve. Sempre ficava se revezando Bidu ou Ranieri. Mas você já tive essa ideia e o Dorival também conseguiu que ele pode sim jogar com 2 zagueiros, o João Pedro jogou muito bem de novo. Gustavo Henrique, que não tem nem o que falar, qualquer bola na área ele tira, e do outro lado, qualquer bola na área ele consegue fazer gol, entendeu? Então, eu acho bom essa ideia de ter um Gilberto da esquerda junto com o Bidu, porque são 2 laterais, um que defende e um que ataca, entendeu? Se eu posso usar os dois, porque eu não uso os dois. Então, é uma descoberta que ele teve ali no trabalho dele, que nenhum técnico teve com esse elenco, que pegou para longe, né? Pode ser titular, e o Bidu também, entendeu? O Bidu que quase foi expulso. Olha, eu não acharia nenhum absurdo o Matheus Bidu ter sido expulso naquela entrada que ele deu. Ele quase, mas foi assim, no limite, assim, para ele ser expulso. Então, eu acho que por essas e outras, o Corinthians ganhou com a menos, contra a Vitória. Não jogou nada. Mas, assim, o Corinthians atacou. Eu não me lembro de um jogo em que o Corinthians, com 1 a menos, 0-0, jogando fora de casa, atacou com 1 a menos do time adversário. Entendeu? E o Corinthians fez isso. E o Dorival conseguiu fazer isso. Entendeu? Mesmo jogando mal, ele sabe como joga mal, ele sabe como ele erra, não tem muita invenção. Quem joga bem, joga. Ressuscitou o Michael. O Dorivalzinho pode falar ali que o Michael não serve, que o Michael tem que voltar. Mas, cara, todo jogo que eu tô vendo, o Michael contra o Atlético Mineiro, ele arrebentou. Ele era pra ter feito 2, 3 gols contra o Atlético Mineiro. Fez um golaço e era pra ter feito o mais fácil que ele não conseguiu fazer, que foi uma bola dentro da área que ele foi pra fora. Ele conseguiu ressuscitar o Michael. Entendeu? Ele viu que a gente sempre martelando aqui que o Romero, que o Thales Magno não tem condições de jogar no Corinthians. Entendeu? Tanto que ele tá colocando o Vinegão, ele colocou o Dieguinho, ele colocou os jogadores, ele não colocou o Romero e o Thales Magno. Entendeu? Ele descobriu o Vinegão, ele descobriu o André, o volante que acho que tá machucado, se eu não me engano. Pode ser um ótimo reserva. Entendeu? Ele ressuscitou o Charles, ele ressuscitou o Reginelli. Então, quer dizer, das opções que nós temos, não vejo outra opção. E outra, eu tô falando isso no futebolisticamente falando, mas e a questão que a gente tava acabando de falar? Transfer ban, o cara aguentou. Vamos usar a base. Infelizmente, transfer ban, vamos usar a base. Não pode contratar. Eu queria 4 jogadores, só tive um e um machucou, foi o Vitinho. Então, vamos procurar na base alguma coisa. Ele poderia ter saído fora. Entendeu? Não, vocês me prometeram uma coisa aqui e não vai rolar, entendeu? Então, das opções que nós temos, não adianta ficar falando do Tite, porque o Tite não, do jeito que o Corinthians está, o Tite não volta. Não volta. Esquece isso.
Então, eu estou falando aqui já antes de uma possível final de Copa do Brasil, de um possível título de Copa do Brasil, de uma possível classificação para a Libertadores, mas acho que o Dorivalzinho, pelos trabalhos que ele fez no São Paulo, no Flamengo é fácil fazer trabalho bom, mas no São Paulo também não estava em umas condições tão boas assim, e ele conseguiu fazer o time ser campeão. Acho que tem aquele break que às vezes dá, mas é um elenco, cara. É um elenco que às vezes não joga, entendeu? Como eu falei, sempre tá aqui, vou falar, o pênalti contra o Flamengo. Não foi o Dorivalzinho que chutou, foi o Luiz Roberto. Então, acho que o Dorivalzinho merece sim uma chance para 2026, entendeu? Mas é isso, eu acho que o Rio falando aqui, o Dorival tem que permanecer com certeza. Sim, porque é o cara que a gente precisa de jogador, de treinador, de comissão técnica, que mesmo na dificuldade que o Corinthians passa, e já não é de hoje, ele continua trabalhando, né? Ele continua acreditando no elenco, acreditando na diretoria, é meio difícil de acreditar. Só que assim, eu tô aqui e vou fazer o máximo possível para não desandar a maionese e para eu também ir pro lado do barco, entendeu? Então, só por essa atitude, o Fabinho, o Soldado, tinha dado uma entrevista aí, não sei qual jogo que foi, que ele falou justamente isso. O Corinthians passando por essas dificuldades, justamente passando por transfer ban, o Dorivalzinho é um cara que você tem que respeitar, entendeu? Porque ele tá lá. Independente se o Corinthians perde por causa dele, se o Corinthians ganha por causa dele. Só que o fato de ele não ter desistido das promessas que foram feitas e não foram cumpridas, e ele continua, ele poderia ir embora, entendeu? E deixar o Corinthians no mão, como muitos fizeram e vão fazer daqui para frente. Concordo com você, temos que manter o Dorival, brigar pelo G6 e reforçar para o ano que vem, né, Cláudio? Então, mas aí que tá. Tudo tá certo, brigar pelo G6, manter o Dorival, só que assim, reforçar como? O Corinthians vai resolver a questão do terceiro irmão? Esse ano que vem também não pode contratar, vai continuar do mesmo jeito, entendeu? Esse é o meu medo, entendeu? Você acha que tem alguns jogadores que devem sair? Porra, Luiz, muitos. Eu digo muitos, mas Thales Magno e Romero já não dá mais, né? Eu, do lateral, acho que não dá mais. Assim, pode até dar, porque o Dorival tá usando já os dois laterais juntos, né? O Angelini e o Bidu. Então o Hugo pode ficar porque é o que tem, pode, né? Nas circunstâncias, assim, tá. Mas Romero e Thales Magno tem que sair, entendeu? Romero, Thales Magno, acho que o Hugo, quando está bem servido, né? O Hugo Souza, Felipe Longo, é isso aí mesmo, entendeu? Tem o Cauê também, que veio da base, que é um ótimo goleiro, dos jogos da Copinha, o cara, na pressão, já teve pressão e deu conta do recado, entendeu? Quando precisa de um lateral direito, né? Quando só tem o Mateuzinho, então, é mais ou menos isso, acho que não tem muita loucura, né? E puxar a garota da base, Dieguinho é um bom jogador, o Guinegão incendiou o jogo morno, 1x0, o Grêmio martelando, o Guinegão entrou, foi ele que ocasionou o lance do pênalti, entendeu? Só dá mais atenção pro Guinegão, Dieguinho é um bom jogador, o André Volante é um bom jogador, entendeu? Então, é isso, e ainda mais se não resolver a questão do transfer ban, é isso que a gente tem, Você é a favor de renovar com o Memphis? Sou a favor de renovar com o Memphis, sim, Alexandre. Porque eu sempre falei aqui, e é uma coisa assim que é cada vez mais presente. É ruim com ele e pior sem ele. É fato isso. Isso é cada vez mais visível para mim. Ruim com ele, hoje ele foi mal, ele fez o gol, mas ele foi mal, errou passe, errou chute pro gol, teve aquele pecado da bola na trave, né? Que no primeiro tempo até ele estava bem, né? Mas ele busca o jogo, ele não se esconde, entendeu? Então é ruim sem ele e pior sem ele, cara. Chegou o momento no Corinthians é isso, entendeu? Porque se você tira o Memphis, você coloca o Guinegão, o Guinegão não tem ainda esse nome, esse peso que o Memphis tem para deixar o Memphis no banco e colocar o Guinegão, entendeu? E quem tem mais? Se você tira o Roberto, coloca o Guinegão, você tira o Memphis, coloca quem? Thales Magno? Romero? Igual o Ramon Dias fazia? Entendeu? Então eu acho que o Memphis tem que continuar, porque ruim sem ele, pior sem ele. Essa é a minha frase com o Memphis. Ruim sem Yuri, pior sem Yuri. Ruim sem Garro, ruim com Garro, pior sem Garro. Entendeu? Esses três no mundo, porque é o melhor que nós temos. Não tem como, cara. Não tem como. Deixa eu ver aqui. Você falou do novo já foi. Qual é a posição que você acha que o Corinthians tem carência e deve contratar? O Alexandre acabou de falar. Lateral direito, pô.
lateral direito. O Corinthians não tem lateral direito. O Corinthians tem o Mateuzinho e fica se dependendo do Mateuzinho. No jogo contra a Vitória mesmo, sem o Mateuzinho, jogou o Martins, jogou o Carídio, entendeu? E eu nem quero falar da época de Félix Torres, da época de Charles, na lateral direito, entendeu? O Charles é cabeça de área, o Charles é volante, o Charles pode até ser zagueiro, mas na lateral direito não dá, não tem condição. Então, as pro ano que vem, não interessa quem seja, se vem da base, se vem de empréstimo, mas o Corinthians precisa de lateral direito. Precisa de lateral direito. Porque de zagueiro, você pode contratar um, ou você pode contar com o Choca, que voltou bem. Você pode até contar com o Kaká, sabe? Como reserva, né? Tô dizendo. Titular mesmo é o André Ramalho, que tá invicto. Mas você pode contar com o Rodrigo Choca, você pode contar, às vezes, com o Kaká. Na base tem zagueiros, bons, entendeu? Porque tem muitos zagueiros no Corinthians. Por isso que não subiu ninguém ainda. Mas, agora, lateral direito é complicado. Volante, quando tem o Rian entrou agora aí, tinha falado do Rian semana passada. Ele entrou e jogou bem, pô. Entendeu? Mas lateral direito não tem, pô. Lateral direito. E meia, né? E meia. Aí você pode até ainda improvisar o Vitinho, improvisar até o Mendes ali no meio, né? No lugar do Garro. Mas tem que contratar também um lateral direito e meia, sabe? Mas o lateral direito é o que mais grita, assim, pra mim. Porque a gente fica dependente do Mateuzinho, entendeu? Aí ele é suspenso, aí ele se machuca, tem tempo pra jogar com ele. Gabriel, quando você está melhorando, sim, quando você está melhorando. Porque 3 vitórias seguidas, como eu disse, né? Não é assim, né? Quando está fazendo a mesma arrancada do ano passado. Não acho que está fazendo a mesma arrancada do ano passado. Eu acho que o Corinthians está ganhando jogos importantes, e ganhou também no ano passado, mas assim, esse ano está sofrendo mais do que o ano passado. Por quê? Porque os jogadores que vieram estão cansados hoje. Memphis, no ano passado estavam jogando melhor, né? Estavam aproveitando melhor, né? Mas o importante é isso aí. Os mesmos 3 pontos que valeu o ano passado, vale esse ano, entendeu? Mesmo jogando bem. Você é a favor da volta do Fagner? Então, seria uma boa. Eu acho que o Fagner, eu acho que a diretoria do Corinthians, não sei se foi com o Domínio ou se foi já com o Augusto, não pensou direito e apostou muito as fichas no Léo Maná, entendeu? E aí deu no que deu. Nem Fagner nem Léo Maná estão no clube, entende? Então, se você tem 45 laterais esquerdos, por que você não poderia ter 3 laterais direitos? Eu acho que o Fagner quebra muito galho ainda. Até então ele estava voando no Cruzeiro. O Cruzeiro está onde? O Cruzeiro não está lutando para não cair. Ele está machucado agora. Mas o Cruzeiro, ele não está lutando para não cair. Ele está lutando pelo título por uma vaga direta na Libertadores. E o lateral direito do Cruzeiro é o Fagner. Então o que muda? O que muda em relação a Corinthians e Cruzeiro? Entendeu? Então eu acho que o Fagner poderia, assim... ele não quer voltar, entendeu? Ele não quer voltar, a gente até falou sobre isso em alguns vídeos aí, mas se fosse o caso dele voltar de empréstimo, sim. E eu acho que ele disputaria pau a pau com o Mateuzinho a titularidade. Eu acho que o Memphis pode melhorar ainda, sim, é porque ele tá voltando de lesão, cara. Não é um jogador novo também, para as pessoas ficarem toda vez cobrando dele, entendeu? Acho que a postura dele hoje é o que vale mais do que a performance dele de campo, entendeu? Acho que de ele não se esconder, a bola tá sempre passando por ele. Ele errou 2, 3 chutes pro gol. Aí na quarta ou na quinta, ele bota a bola na trave. Aí, de novo, ele erra de novo, aí outra jogada, faz o goleiro fazer pontos. Então, a gente pode se esperar de tudo do Memphis, entendeu? Dos 3 ali, né? Então, em relação a Memphis, é isso. É o que eu acabei de falar. Ruim sem ele, pior sem ele. Eu só discordo com você sobre a renovação do Memphis. Mas aí você não renova com ele, e você contrata quem? Se o Corinthians puder contratar, entendeu? Tem essa ainda. Se o Corinthians puder contratar, se o Corinthians resolver a situação pro Sormar, aí você tira o Memphis, aí você aposta em quem? Porque, assim, não é só o Guinegão e Yuri e acabou. Aí você fica dependendo de Vitinho, você fica dependendo de Thales Magno, porque ou você tira fora o Thales Magno, ou você tira o Memphis do elenco. Os 2 não dá, porque a gente já não tem atacantes. Bom, você vai tirar ainda 2 ainda? O problema é que o Sérgio Mendes, ele pode melhorar, mas não depende só dele. Sim, não depende só dele, o Pedro Guedel. Lateral direito temos um menino da base que joga muito. Então, Alexandre, depois você me fala o nome do cara, porque eu não sei. Eu sei que
Zagueiro tem, mas lateral, porque o Corinthians tem uma lista de dispensa. Sim, isso é normal em todos os times. Até o Palmeiras, o Flamengo aí tentam ser campeões aí. Um dos dois ser campeões da Libertadores tem lista de dispensa. Aí precisa ver quem vem, né? Porque quem sai, a gente mais ou menos sabe quem sai. Mas quem entra no lugar? Ano que vem o Brasileiro começa em janeiro. Você acha que já deveria fazer o planejamento? Sim. Sim. Acho que já tem que começar de agora. O São Paulo mesmo, eu ouvi falar por aí, que o Crespo lá no São Paulo já está fazendo. Né? Já tem jogadores que ele já está querendo que contrata, já tem jogadores querendo que vá embora. Então, por esse negócio aí do brasileiro, se junto com o Paulista, janeiro, né? Só ter aí 15 dias de preparação, mano, já vamos fazer. Lógico que tem questão da semifinal da Copa do Brasil, mas a semifinal da Copa do Brasil está mais próximo do brasileiro do ano que vem do que do brasileiro desse ano, entendeu? Então, acho que já deve fazer. Eu acho que o Fabinho e o Dorival já estão fazendo. Já estão fazendo. Entendeu? O Luiz vai Corinthians, o Bruno nós estamos juntos, o Jacaré. Sim, então, o Jacaré é isso que eu não entendo, entendeu? Porque ele teve um jogo contra o Novo Horizontino no Paulista, não achei eu achei já ele melhor que o Leomaná e desapareceu. Eu não entendo essas coisas de Corinthians, mas era lá no Paulista, ainda Augusto Melo, né? Milena. Você tá onde, Milena? Que eu vou te chamar aqui, hein? Entendeu? Mas é isso, Corinthians lateral direito pode ser da base. O meio brincando no Bidon, dá pra arrumar na casa. Então, o Bidon, Cláudio, já era pra estar pronto. Eu acho que não tem. Com o Bidon mais, sabe? Isso que já era pra. Mentes é só um meio de dívida, não vale o que ganha. A qualidade de passes errados que ele dá, nenhum jogador de base consegue errar. E assim. Mas é aí que eu falo. Será que é relativo essa questão de só aumento de dívida? Porque quem está dando mais prejuízo, Hildo? O Memphis ou o Félix Torres? Quem está dando mais prejuízo? O Memphis ou o Kaká? Que estava de empréstimo e o Corinthians fez a questão de comprar ele. Quem está dando mais prejuízo? O Memphis ou algum jogador, o próprio Thales Magno, né, que renovou o contrato? Então precisa ver esse negócio aí de aumento de dívida com um jogador que é camisa 10 do time, que é um jogador que, querendo ou não, errando passes ou não, faz gol para um jogador que está no banco e às vezes nem é relacionado. Então precisa ver quem está aumentando a dívida e não jogando, ou quem está aumentando a dívida e não está jogando. Entendeu? Tá bom, Milena, sem problema. Meio que eu tenho o menino da base, Luiz Fernando. Sim, é um bom jogador também. Concordo com você, mas o Memphis parece meio displicente. Ah, mas aí é a cultura dele, né, mano? Mas volta a falar, Cláudio, todo mundo. Tem outros jogadores também que são displicentes, né? O Mateuzinho é displicente, o Carrilho às vezes é meio displicente, o Martins às vezes é meio displicente. Não é só mais. E eu não tô defendendo muitos, não, né? Mas assim, pelo menos o jogo não entra em campo. Só assim não faz raiva. Mas tem que pagar o salário dele, né, Rui? Independentemente se o cara não entra em campo, se ele não é relacionado, sobre a questão de dívida, o cara tem que receber do mesmo jeito. O cara tá treinando. Então, quer dizer, o Félix Torres estava lá relacionado. O transfer ban não é culpa dele, né? Mas é relacionado a ele. O Kaká estava lá relacionado. Então é difícil falar em dívida, mas não entra em campo. Então, mas o salário tem que cair. Dia 5 tá aí. O salário tem que cair. Independente se ele entra em campo ou não. Você acha que aquele primeiro pênalti que não foi marcado, você acha que não foi pênalti não. Porque estava muito perto, entendeu? Tanto que o jogador do Grêmio toma um susto. Quando ele toma um susto, o segundo. Aí sim, agora ele já tá como assim e bate nele. Não acho que foi pênalti, não. Um jogo grande nem que se chama responsabilidade. Então, sabe? É porque assim, tem pessoas que vêm hoje, que vêm semana passada, entendeu? Só que assim, cara, o Mendes tem 1 ano já de time de Corinthians. Entendeu? 1 ano já. Então, quer dizer, no Paulista, na final do Paulista, ele chamou a responsabilidade. O Paulista foi muito
também graças ao passe que ele deu pro Yuri, né, que foi o gol lá no Allianz, e depois as duas pisadas com os dois pés em cima da bola, entendeu? Então, quer dizer, qual outro jogador faria isso? E hoje em dia, me desculpem, mas hoje em dia o psicológico é importantíssimo. É importantíssimo demais, entendeu? Então, é o que eu falei. É ruim sem ele, pior. É ruim com ele, pior sem ele. Entendeu? Você acha que o Thales Magno ia chamar a responsabilidade contra o Palmeiras, por exemplo? Você acha que o Romero já chamou em outros tempos? Hoje já não. Hoje já não. Entendeu? O problema é quem fechou esses contratos. Um absurdo. Então, Cláudio, exatamente. E aí que eu falo. Quem está dando mais prejuízo? Félix Torres ou Mendes? Se dependesse do Félix Torres, nem Paulista pode ganhar, hein? Então, contra o Palmeiras ele chama a responsabilidade. Sim. E eu vou falar para você. Foram 3 de 4 jogos aí que o Corinthians jogou contra o Palmeiras, né? Nas 2 finais e os 2 jogos da Copa do Brasil, ele decidiu 3 aí. O melhor de tudo é que ele entrou na mente. É foda, cara. Entrou na mente dos caras. Entendeu? O Mendes ele não pipoca. Lembra contra o Atlético Mineiro? Depende. Nesse ano ou ano passado? Não lembro. Então, gente, é assim, o pessoal é muito imediatista também, mano. O cara voltou de lesão, ele vai e volta da Holanda. Vai, manda a Holanda, volta. Você é louco, cara. Você é louco. Não tô defendendo o cara, mas assim, entre ele sair e ele ficar, mano, fica, cara. Fica porque não tem outro, assim, se tivesse se o Corinthians tivesse vergonha, se a diretoria do Corinthians tivesse a vergonha na cara, igual o Flamengo, igual o Palmeiras tem, eu poderia até achar legal, entendeu? Se você tem um Memphis, mas tem um Pedro no banco de reserva, se você tem um Memphis e tem um Bruno Henrique no banco de reserva, se você tem, para pensar bem, nem Palmeiras tem atacantes assim tem jogador da base aí, entendeu? Mas nem Palmeiras tem atacantes assim que você tem a condição que você tem. Memphis, dá licença aí que eu vou pôr o outro. Entendeu? É que eu falo. Tira ele e põe quem? Né? Tem gente aí que é igual o pessoal do conselho falando que Safiel não serve, mas Safiel não serve o quê então? Você traz o problema e não mostra a solução, não fica fácil, né? Não fica fácil. Nesse ano. Fez que jogou a bola no cara. Sim, então, isso já é o psicológico, mano. Isso aí já é o psicológico. Realmente não tem como discutir. O pacote Memphis ainda é melhor pra nós. Acho que na Copa do Brasil ele vai arrebentar. Pode ser, tomara. Tem tudo pra arrebentar, sim. Com certeza. Mas depende dele e do companheiro dele. E não é só Memphis que vai pegar a bola debaixo do braço e voar, entendeu? Uma pré-Libertadores, isso aí é um medo. Isso aí é um medo, que eu falei semana passada na nossa live, né? Será que compensa estar na pré-Libertadores, ir para Libertadores no ano de eleição, né? E com Corinthians ainda tem que resolver as coisas que tem que resolver? Puta, mano. O ano de eleição e Libertadores não combinam. Mas é isso, gente. Terminando por aqui, muito obrigado a todos aí pela interatividade, pela discussão, é isso que rende aí a live, os vídeos nossos. Tamo junto, forte abraço a todos. Corinthians venceu, é isso que importa hoje. 2-0 do Estados Unidos, para dar uma desafogada, para tentar aí, pensar um pouco mais na frente, né? Não fica só dependendo de Copa do Brasil. Mas é isso, gente. Tamo junto, forte abraço. Deixa o seu like aí no YouTube, no TikTok. E tamo junto. Dá pra ver a diferença em campo contra o GNY, sim. É o que eu falei, né? Vou repetir. De novo. Ruim com eles, pior sem eles. Tamo junto, Cláudio. Fátima vai Corinthians. Pereira do Nascimento, eu confio de não tem confiança, né? Isso é o mínimo que a gente pode. Porque só o Corinthians mesmo, mesmo nessas situações, mesmo nessa barca que só coloca 43 mil pessoas aí domingo, chuva, frio, garoa e 42 mil pessoas. Né? Quando você vai decidir em casa a Copa do Brasil, você acha que o primeiro jogo vamos ganhar? Tem que pensar no Cruzeiro primeiro. Né? Tem que pensar no Cruzeiro primeiro. E ver quem é que vai passar do outro lado, se é Fluminense ou se é Vasco, entendeu? Ganhando do Cruzeiro, para mim, o ano do Corinthians já, na minha opinião, de verdade mesmo, o Corinthians sendo vice-campeão da Copa do Brasil, para mim já tá no lucro, mano. Para mim já tá no lucro o ano de 2025. Já tá no lucro. De verdade, sinceramente, eu quero ser campeão da Copa do Brasil. Já, né?
O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil em 2009, né? Sim, a final será no Rio, por isso que ele falou do primeiro jogo em casa. Mas, para mim, de verdade mesmo, se o Corinthians passando o Cruzeiro, aí vira favorito ao título, mas só de estar na final, para mim já tá no lucro. Para mim já tá no lucro. Pela situação que tá o clube, pela situação financeira, a baderna bagunça de diretoria, sem elenco, sem contratar, transfer ban, e o Corinthians tem chance de ganhar 2 títulos no ano, porra. Para mim, não tô pensando pequeno, mas pelas circunstâncias que a gente vive, que a gente tá vivendo no Corinthians, porra, o Corinthians conseguir ser campeão 2 vezes no mesmo ano, a última vez foi em 2017, pô. 2017. Com Carille, campeão paulista e campeão brasileiro. Olha só quanto tempo, quase 9 anos. Se passar 8 anos e meio. É aí que eu falo. É o que eu falei no vídeo sobre o Flamengo e sobre o Palmeiras. A gente tem que pensar grande de título, mas nas condições que a gente está. E olha a diferença, né? Enquanto Palmeiras e Flamengo, acho que nem o Palmeiras ele vai para a sua segunda final, né? Paulista e agora Libertadores também. E o Flamengo, sua primeira final. Eu tenho a segunda final também, que é o Carioca, mas aí é obrigação, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo. Imagina mesmo da Copa do Brasil, Paulista, nessa baderna. Isso é Corinthians, com certeza torcida faz a diferença. Sim, Claudio, mas porra. É isso que eu falo, mesmo sendo vice-campeão, mesmo sendo vice-campeão da Copa do Brasil, e aí eu não sei, não sei, mano, porque o Vasco ganhou esses dias aí do Fluminense, entendeu? Ele tá jogando melhor que o Fluminense. Pode ser que seja Corinthians e Vasco. Aí tem uma história de Corinthians e Vasco que é um pouco melhor pra nós, né? Mas mesmo sendo vice-campeão, pra mim o ano de 2025 tá muito ok. Infelizmente. Infelizmente ao mesmo tempo. Entendeu? Eu acho que é isso. Para 2024, 2023, em novembro, a gente está lutando para não cair, né? E sem ganhar muito título, 2025 tá ótimo pro Corinthians. Já sendo semifinalista, já tá. Mas, porra, ganhando do Cruzeiro, que é o mais forte dos 4. E brigar é que não tem muito o que esperar do Corinthians nessa situação. Então, é isso, entendeu? Então, você disputar 2 títulos no mesmo ano, com 2 bi e 700 de dívida, porra! Só o Corinthians não consegue fazer isso, porque outros, com essa dívida, o Atlético Mineiro mesmo pode fazer o mesmo feito. Com dívida, com o jogador querendo sair. O Atlético pode ser campeão da Sul-Americana, entendeu? Essa diretoria que está atrasando o Corinthians, mas sempre foi, pô. Por isso que eu falei no vídeo, não sei se você viu o vídeo que eu postei horas antes do jogo, é a questão da gestão, entendeu? Será que o Flamengo e o Palmeiras só são bons dentro de campo? Entendeu? E o que falta para o Corinthians também chegar junto no Flamengo, chegar junto no Palmeiras? É a gestão, a diretoria, né? que transforma uma dívida de quase 3 bilhões. Entendeu? É isso. Mas é isso, gente. Como eu disse, forte abraço a todos, já estou muito tempo aqui já. Fiquem todos com Deus, já tem mais vídeos aí, tem mais novidades aí no nosso canal. Deixe seu like, ative o sininho no YouTube, se inscreva no TikTok também, a gente tem vídeos lá. E tamo junto, Corinthians 2 VM 0, importante que o Corinthians ganhou para começar mais uma semana. Bom domingo a todos e é nóis. E vai Corinthians.